BNDES aciona o banco que concedeu a garantia à primeira demanda, o banco paga. Está vencido, paga. E, imediatamente, o banco cobra dessa sociedade A o que foi pago em regresso. E a sociedade A tem que pagar. Agora, digamos que a sociedade A não pagou porque tinha lá uma razão jurídica qualquer. Dizer, não, eu não paguei porque havia uma outra contrapartida que o BNDES ficou de dar e não deu, excepto no adimplentes contratos. É um contrato bilateral, o BNDES não cumpriu a parte dele, eu não tinha que pagar, cumprir a minha parte. Ele tem essa razão. Mas digamos inclusive, que essa razão seja consistente. A garantia primeira demanda não tem nada a ver com isso. O banco paga o BNDES, o banco cobra essa sociedade A, e a sociedade A é que tem que ir buscar em juízo a ação para tomar de volta do BNDES o valor que foi pago indevidamente. É assim que funciona a garantia primeira demanda. Mas o que a gente vê? A gente vê esse garantido, vai a juízo, vai ao Poder Judiciário, fala, excelência, excepto no adimplentes contrato, e o juiz determina que o banco não pague, ou determina que o banco não entre em regresso, ou seja, desestrutura a garantia primeira demanda. É um instrumento de segregação de risco. Então, o risco todo está concentrado na sociedade A, ela que está precisando de financiamento, ela que concordou em dar uma garantia primeira demanda, ela que fala, bom, se algum dia eu tiver razões para não pagar, e em função da garantia primeira demanda eu tiver que pagar, eu estou assumindo o risco, ela contratou isso, eu estou assumindo o risco de eu ir atrás do prejuízo. Eu ir atrás de um processo judicial contra o BNDES, para falar, olha, tudo bem, você executou a garantia primeira demanda, eu tinha que executar, mas você me devolve agora com juros, correção, indenização, etc., porque eu não devia este valor por causa do exception de contrato, e o juiz depois vai decidir quem tem razão. Mas não é o credor que tem que procurar o judiciário para receber do devedor. Na garantia primeira demanda, a garantia acontece, e o devedor garantido é que vai ao judiciário para dizer, olha, foi executada indevidamente, quero meu dinheiro de volta e quero ser indenizado, enfim. É um instrumento de alocação de riscos, que funciona no mundo todo assim. Aqui no Brasil, o juiz, pera lá, BNDES, banco, sociedade, coitadinha da sociedade, mas que história é essa? Ela toma liminar porque eu vou levar 5 anos para decidir se é devido ou não. O que faz o BNDES? No próximo, já põe um pouco mais de juros aí. O banco que deu a garantia vai cobrar mais caro pela garantia, porque vai funcionar algumas vezes, outras vezes não vai funcionar, ele vai ficar, no meio do caminho, pagou o BNDES, não pode buscar de volta. Então, esse desrespeito aos instrumentos de segregação de risco, de alocação de riscos. Então, o risco aqui eu coloco todo no devedor garantido. E ele concorda com isso. Quando ele assumiu a obrigação de dar uma garantia à primeira demanda, ele chamou assim, contratualmente, conscientemente, todos os riscos. Por que o Poder Judiciário vai chegar aqui e dizer, olha, você que assumiu todos esses riscos, eu vou te poupar desses riscos que você assumiu? Em nome de quê? Pensando que está fazendo uma justiça aqui, a sociedade A é fraquinha, do outro lado tem um banco, sei lá, Itaú, o BNDES, não, mas está desestruturando todo o ambiente de negócios, ao deixar de dar uma efetividade a um instrumento de alocação de risco. Eu vou dar um terceiro exemplo, não sei se eu estou aqui falando demais, mas enfim, qualquer coisa você me dá um toque aqui, doutor Rodrigo. Vou dar um terceiro exemplo no agronegócio. Também financiamento do agronegócio. As trading companies, elas financiam o agronegócio, financiam a produção rural, um dos muitos instrumentos, adquirindo safra futura. Então, fulano vai plantar, sei lá, desculpem, eu não entendo nada da produção rural. Eu entendo muita coisa de agronegócio, mas de produção rural, que é uma coisa completamente diferente de agronegócio, não entendo muito. Mas digamos assim, digamos que a laranja, o fulano plante em abril e vai colher em outubro. Digamos que seja isso. E ele vai, já em abril, ele pega e vende não sei quantas toneladas de laranja
que ele vai entregar quando ele fizer a colheita em outubro, né? E que ele vai receber também em outubro. Mas nesse momento, agora em abril, já é definido o preço da compra e venda, né? Então vai ser R$ 100 a tonelada. Sei lá se isso é um exemplo real. Mas digamos, R$ 100 a tonelada de laranja. Ou a dúzia, sei lá, a dúzia também parece não. Enfim, R$ 1.000 a tonelada de laranja, vamos dizer assim, né? Então, eu em abril, vendo para entregar em outubro, X toneladas de laranja a R$ 1.000 a tonelada, e você vai me pagar então R$ 1.000 a tonelada. Ok? Eu, produtor rural, tenho todos os meus encargos em reais. Tudo que eu vou pagar, semente, o adubo, o arrendamento da terra, o trabalhador que vai lá fazer a colheita, os impostos, tudo eu vou pagar em reais. E eu sei que se a natureza ajudar, eu vou ter X toneladas, vou vender por R$ 1.000 e vou colocar no bolso um lucro bastante, enfim, que me satisfaz. Sei lá, 10% de lucro, 20% de lucro, que me satisfaz. Tudo em real. Com esse contrato dessa forma, firmado dessa forma, eu transfiro para a Trading Company a totalidade dos riscos relacionados com a variação do preço desta commodity no mercado global. Então, tanto faz se vai haver uma superprodução, a safra da laranja lá no sul dos Estados Unidos vai ser extraordinária, ou vai ter uma queda da safra lá. Tanto faz. Esse risco de oscilação do preço da laranja no mercado global não é meu. Ficou todo para a Trade Company. A Trade Company, ela assume o risco da laranja aqui, dessa variação. Se ela só fizer isto, ela só trabalhar com laranjas, ela está assumindo um risco muito grande. Dá que a safra de laranja no mundo todo, ela vai pagar em reais um valor que ela não vai depois recuperar. Mas a Trade Company, ela trabalha, na verdade, com diversas commodities. Então, laranja, soja, minério, numas ela vai perder, noutras ela vai ganhar, e ela espera ganhar mais do que perder para botar algum dinheiro no bolso, né? Então, são instrumentos de alocação de risco. O produtor rural assumiu o risco biológico. Se realmente a natureza não ajudar, ele não vai ter laranja para vender, ele vai ter que pagar, inclusive, para a Trade Company a diferença, né? Ele assume o risco biológico, mas não assume nada relativo ao risco de oscilação do preço da laranja no mercado global. E a Trade Company assume o risco da oscilação do preço da laranja no mercado global. Chama para si esse risco. Ok, vamos supor que em abril eu plantei R$ 1.000, chegou em outubro, o preço da laranja, enfim, para alguém que não fez esse acordo, vendendo em outubro é R$ 900. Eu vou ficar rindo de ponta a ponta, porque eu estou vendendo a R$ 1.000 algo que vale 900. Eu me livrei do risco de oscilação do preço da laranja no mercado global. Estou feliz da vida, ponho lá os R$ 1.000 por tonelada no bolso, tenho lá o meu lucro que eu tinha projetado de 10, 20%. Vamos partir para a safra do ano que vem. Mas vamos supor que quebrou a safra aqui, quebrou a safra ali, né? Quando eu vou entregar laranja por R$ 1.000, o mercado está pagando R$ 2.000 a tonelada. Veja, eu abri mão desse risco, então eu não posso lucrar com os R$ 2.000, eu vou abrir mão. A Trade Company que chamou para si esse risco, e ela precisa lucrar com as laranjas porque ela está perdendo, sei lá, com o cobre. Ou até alguma outra commodity onde ela está perdendo. Ela está pagando 1.000 por algo que vale 900. Né? Então, esse instrumento de alocação de risco tem que funcionar. Mas o que acontece, quando aconteceu essas vezes, um ano, né? Um nível muito grande de, mais do que seria razoável supor, de produtores rurais. Claro, não é a maioria, estamos falando de, sei lá, 5%, 10%, mas é muito grande isso. Isso pode pôr um negócio abaixo. Um nível muito grande de produtores rurais foram ao judiciário e falaram: excelência, espera lá, está tudo errado. Eu sou um pequeno produtor rural que luto contra a natureza aqui, contra a falta de apoio do governo,
E do lado de lá, uma trade company global, que nem sabemos pronunciar direito o nome dela, porque é que língua que se fala na Holanda? Deutsch. Deutsch. Enfim, em holandês aqui. Né? Nem sabemos pronunciar, nem a língua que eles falam. Né? Aqui. E aí o juiz, o que eu quero? Eu não quero nada, eu devolvo, eu pago os R$1.000 que eles queriam, aspas, devolvo, pago uma indenização de 50%, eu só quero poder vender essa minha laranja a R$2.000. Né? E conseguia, o Poder Judiciário, fazer isso. Achando que para compra, olha, ia ganhar 1.000, vai ganhar 1.500 por tonelada, vai ganhar 500 por tonelada, pagaria 1.000, vai receber 1.500 do produtor. Obviamente, né, então, esse instrumento de alocação de riscos não foi efetivado, tornado efetivo pelo Poder Judiciário. No ano seguinte, isso é precificado pelas companies, pelas trade companies. Chegam aí e falam, no Brasil, né, o produtor rural, eu até pagaria R$1.000 por essa laranja, mas eu vou pagar 900. Por quê? Porque uma parte desses produtores rurais vão lá, o juiz vai dizer que ele é um pobre coitado e que eu estou explorando, e que, enfim, então eu preciso embutir nos meus preços um spread para encarar esse risco do Poder Judiciário brasileiro de não tornar efetivo, não dar garantia aos instrumentos de segregação de risco, aos instrumentos de alocação de risco, são típicos do direito comercial. Veja, essa vocação, essa essência do direito comercial, né, de criar instrumentos em que os riscos são alocados. Então, você vai assumir estes riscos porque você quer, porque você assinou esse documento, porque isso faz parte da tua atividade, a atividade que você resolveu desenvolver. Você vai assumir esses riscos. Então, o direito comercial aloca riscos. Quem vai suportar os riscos é quem assumiu esses riscos, contratualmente, empresarialmente, etc. Na medida em que o Poder Judiciário, em nome, sabe-se lá, de que valores de justiça, enfim, valor de justiça dentro daqueles autos, esquecendo o resto do mundo, pensando que o mundo é só aquela relação processual, né? Em nome disso, o judiciário deixa de prestigiar os instrumentos do direito comercial. Pessoas que não assumiram risco vão suportar o risco. E pessoas que assumiram o risco serão poupadas de suportá-lo. É uma distorção muito grave na economia, pela qual pagamos nós todos ao consumir produtos, ao consumir serviços. Por que razão o judiciário vai poupar alguém de um risco se ele assumiu esse risco ou por ter decidido ser empresário, ou assumiu esse risco porque assinou um determinado documento, um contrato de garantia à primeira demanda, né, um contrato de venda de safra futura, em nome de quê? Esse conceito precisa ser mais bem difundido entre os profissionais do direito. É um conceito específico de direito comercial, não é um conceito que a gente vai encontrar, enfim, em direito civil. No direito civil, sei lá, um problema relativo a uma locação de imóvel, que é o típico contrato civil, imóvel residencial. Típico contrato de direito civil. Você não tem ali um contrato de alocação de riscos. O locatário assumiu obrigações para pagar o locador tem lá um contrato, se o judiciário chegar lá, olha, esta cláusula aqui também é abusiva, o locatário não tem que pagar isso. O locador assume o seu risco, assume o seu prejuízo, né? E isso não repercute além dessas duas partes. Então, o juiz pode fazer uma justiça olhando só para essas duas partes. Quando é uma questão de direito comercial, o juiz tem que pensar no quanto
esta decisão está compatível ou não com a necessidade de criar um ambiente propício aos negócios no Brasil. Os países competem pelos investidores na economia global. Todo mundo está competindo. E a gente vai ganhar ou perder essa competição em função não só do que a gente tem na lei, mas principalmente da aplicação dessa lei pelo Poder Judiciário.